Olá, tudo bem? Good afternoon. O... Contando histórias de Natal. A linha do Equador, né? Esse movimento da Terra, por exemplo, nós estamos aqui no verão e o norte do mundo, né? O norte do mundo está numa época de frio. Por isso que os cartões de Natal, eles são com neve, né? Lá está nevando nos países que névoa, né? Por isso está frio, por isso os cartões são daquele jeito, né? Mas tem uma história de Natal muito bonita, acontecendo numa região que nevava assim. Tem país que vai a 30, 40, abaixo de zero. Havia um escritor ateu, ele tinha uma casa, né? Ele tinha, na verdade, um chalé, né, nos Alpes lá de um país desse, que cai muito gelo. E ele, Natal ele passa lá, mas ele mandou fazer aquele chalé e as janelas são de vidros. Hoje, né, janelas são de vidros assim, não são foscos, né, são lisos, né. As pessoas estão usando muito esse tipo de janela. E assim eram as janelas do seu chalé. Isso é que começou a acontecer, os passarinhos estavam com muito frio, vinham voando e batiam naquela janela e morriam. Eles queriam fugir do gelo, eles queriam correr, fugir do frio. E aquele homem fez um punhado de coisa. Ele abriu a porta da sala, ele tentou chamar os passarinhos, ele tentou jogar comida para os passarinhos. Passarinhos, é aqui, venham para dentro de casa, venham para cá, não morra. Ele era um ateu, ele era um escritor. E aí ele começou a pensar na festa de Natal. Ele começou a pensar, poxa, se eu pudesse me transformar num passarinho, eu me transformaria e iria lá fora e falaria com aqueles passarinhos a linguagem deles, o idioma deles, eu não sei qual é, mas eu falaria com eles e traria eles para dentro de casa. E aí ele entendeu a mensagem de Natal. Quando Deus quis falar com a humanidade, Ele não mandou a sua palavra através da matemática, através do português, através das ciências. Poderia ter mandado a palavra de diversas maneiras, de muitos modos, mas Ele mandou a palavra. Jesus é a palavra encarnada de Deus. No grego a palavra é logos, logo é verbo, logo é essência. Em João 1 diz assim, eu não vou falar o versículo todo em grego, mas diz assim, no princípio era o logos, e o logos era Deus. E o Logos se fez carne e habitou entre nós. O verbo, o que carrega uma oração? A língua portuguesa é classificada em 10, né? Em 10 classificações, né? O substantivo, o adjetivo, o advérbio, o verbo, a interjeição, os artigos, o numeral. Mais interessante, o verbo é que carrega a oração. O verbo é onde está a ação, né? Tudo aquilo que nós fazemos, o motor das palavras é o verbo. E Jesus é o verbo, né? Ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Jesus é a palavra encarnada de Deus, enquanto a Bíblia é o livro impresso de Deus. E aquele escritor diz, poxa, aí ele entendeu a mensagem do Natal. Quando Deus quis falar conosco, Ele usou a maneira mais simples. Jesus falava de maneira mais simples, nasceu num lugar mais simples, vivia no meio de pessoas mais simples, numa época da história, que para o indivíduo ser assim qualificado, ele tinha que ser um cidadão romano, mas ele nasce judeu, que é uma nação que está subjugada ao povo romano, o Império Romano. Mas por quê? Entendemos que se ele mandasse a palavra através de uma pessoa que fosse como nós, a gente entenderia o Evangelho. Só que os homens estão fazendo a maior confusão aqui embaixo. Ele fez tudo isso e os seres humanos não conseguem entender a mensagem do Evangelho. As pessoas se brefam nas coisas, as pessoas são como telha de aranha, ou são como teia de aranha, né? Elas ficam presas numa linha, numa teia, né? Não vê palpos de aranha, né? Quer dizer,
Estão presas em coisas tão, humanamente falando, tão frágeis. Tem gente que, por causa da simplicidade do evangelho, não quer aceitá-lo. Não, eu tenho que ser de um lugar que exige muito, eu tenho que ir para um lugar que fala de manifestação lá, não sei do que, alguém tem que falar que veio não sei da onde, alguém tem que falar do meu passado. Outra coisa, o meu passado todo mundo sabe. E o meu futuro pertence só a Deus e as decisões que eu tomarei. E outra coisa, o inimigo joga com o nosso passado, nos prende e depois faz deduções do futuro que não vai dar certo. Meu passado eu sei, eu tô cansado de saber, ué. Meu amigo, é Natal. Meu amigo, Jesus fez homem, para você entender outra coisa, né? Jesus, que era Deus, fez de tudo para ser homem. E os homens que são homens fazem tudo para ser Deus. E não são. Hitler não era Deus. Saddam Hussein não era Deus. O Maduro não é Deus. Fidel Castro não era Deus. Stalin não era Deus. Muitos deles acharam que eram Deus. Ou que eram deuses. E eles morreram. E tem pessoas no seu túmulo para dizer, olha, o corpo deles, o resto dele está aqui. Mas no túmulo de Jesus está dizendo, ele não está aqui, ele ressuscitou. Um beijo no coração.